Olá, boa noite. Sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos aí com dispositivos eletrônicos analógicos, concurso técnico em eletrônica. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar dando continuidade às atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Dando continuidade com as atividades aí, hoje estamos então com dispositivos eletrônicos analógicos. O professor Alan vai verificar como está o andamento das atividades dos nossos alunos. Na nossa primeira atividade, até o presente momento, o pessoal não enviou atividade. Galera, legal. Não deixe para o último momento para você enviar sua atividade. Se programe e façam atividades, envia para o professor Alan e vai estar realizando a correção. Depois faça outra atividade, envia, vou estar fazendo a correção e assim sucessivamente. Caso você deixe para o último momento, às vezes pode se atrapalhar. Por isso a hora é agora. Aproveite o momento aí dessa aula do professor Alan e desenvolva as suas atividades. Professor, mas é o seguinte, durante esse período aí noturno, eu não tenho condições de estar assistindo a aula. Não tem problema. Estamos na era digital. Então, neste caso, essa aula fica gravada, disponível no Ava, ok? E qualquer dúvida que você tiver, pode enviar aqui no Ava ou mandar aqui para o WhatsApp do professor Alan, ok? Certinho? Então, temos essas atividades, atividade 1, 2 e 3, e temos um questionário avaliativo aqui, ok? Para isso, o professor Alan preparou uma mega aula para vocês sobre dispositivos eletrônicos analógicos. Aqui, primeiramente, já falo para vocês sobre os osciloscópios. Osciloscópio, nós temos aqui os instrumentos de medidas. Para quem já foi, né, hospitalizado, né? Então, esse osciloscópio ele faz a medição até do coração aí quando as pessoas, né, batimento cardíaco quando você está lá no hospital. Então, o osciloscópio ele faz aí a medição de corrente, de tensão, de frequência. Aí geralmente ele tem canal 1, canal 2, onde você pode estar fazendo essas medições, ok? E nós temos ele tanto na função digital e analógico. Dito isso, professor Alan aqui passar uma parte aqui que nós temos, né, que é utilizado aí no sistema de dispositivos eletrônicos, né, analógicos. Nós temos aqui, por exemplo, nosso LED. O LED, quando você pegar o LED, nós temos aqui tanto a parte positiva como a parte negativa. A parte negativa é o chanfro, e ele é maiorzinho, tá? Certo? E essa aqui é a simbologia dele. No símbolo, o traço preto indica o negativo. No LED, o chanfro. Corte indica, então, o negativo, beleza? Então, ele tem um negativo e positivo. E, como ele é um componente eletrônico bastante sensível, nós utilizamos aí um resistor para limitar a corrente do LED, para não ter problema, senão ele vai queimar o componente, ok? E aqui você vai aprender a calcular o resistor para cada LED. Princípio. Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. Olá, aqui é a professora Melissa. A gente, nessa apresentação, vai falar sobre os LEDs. O LED ele é um diodo, só que ele é um diodo emissor de luz. Essa característica ela é conseguida através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo.
Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os dois terminais iguais, não é uma opção válida, né? Princípio. Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 mm ou de 3 mm. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 mm, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual ao quê? Primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com o LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. Princípio. Bem, amigos, sou o Coco Bambu, tenho o melhor do Brasil. Agora, olha só essa promoção imperdível. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1
vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão, ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada, ali é indicado um valor de 15 volts DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 09, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, eu não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt. O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o resistor, o LED 2, está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. E aqui nós temos os componentes eletrônicos comuns aí, né? Como resistor LDR, resistor de alta potência, trim-pot, potenciômetro e o termistor. Aqui nós temos o resistor de filme metálico, carbono, tá vendo aqui, ó. Resistor aí de carbono aí, né? Olha o jeito que ele é aqui, né? Revestimento, né? Cortes de espiral. Sua identificação é através de cores. Temos aqui dois exemplos. Por exemplo, ó, a primeira faixa é algarismo, a segunda faixa é algarismo e a terceira faixa é multiplicador. Nesse caso aqui, então, temos um resistor, né? Certo? E temos a parte que nós chamamos de tolerância, que pode ser prateado e dourado. Geralmente a gente chama de ouro, tá? Ouro é 5% a mais ou a menos e prateado é 10% a mais ou a menos. Desculpa. Temos dois exemplos aqui, como
560 kΩ, onde o verde é 5, azul é 6, e aqui é a questão do carro, que no caso é 560 kΩ, ok? Aqui embaixo nós temos aí primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa e a quarta faixa multiplicador, ok? E aqui nós temos a parte da tolerância. Esse resistor aqui nós chamamos que é um resistor de precisão, onde o valor dele é 237 ohms. Como está na faixa marrom aqui, a tolerância ele é de 1%. Pode variar 1% a mais e 1% a menos, ok? Outro resistor aí que a gente indica aí, nós temos um resistor de fio, né? Geralmente chamamos de níquel cromo, ok? Certo? Olha o formatinho do jeito que ele é aqui, ó. Temos resistores em SMD, que já trabalha com a maior tecnologia, onde nós temos possibilidade de reduzir mais e mais o tamanho do componente. Temos resistores variáveis. Resistores variáveis tem potenciômetro, né? Temos aqui essa parte aqui que nós utilizamos. Você coloca a chave de fenda aqui, ó, 1/8. Pode variar para mais e para menos, tá vendo aí, ó? E aí tem um convencional que perfura a placa e tem um resistor que é SMD que fica acima da placa, tá vendo? E aí, o próximo componente, nós temos os capacitores, despolarizado e polarizado. Então, despolarizado, esse laranjinho aqui, ó, não tem problema você colocar invertida a polaridade. Esse daqui é o capacitor polarizado, onde você tem a indicação do negativo e, no caso, positivo. Aí você vai ver uma faixinha aí, ó, faixa indicando o lado da polaridade. Negativo, então, tem que ir no negativo e o positivo no positivo. Quando você compra o capacitor novo, né, ele tem a diferença também das pontas aqui dos terminais, tá vendo? Um vai ser maior e o outro vai ser menor. Ainda nessa parte de componente eletrônico, temos aí com o transformador. O transformador ele tem entrada primária e saída de secundária. Esse aqui é um transformador de 0 a 12 volts, de 3 amperes e entrada de 220 volts. Ele entra 220 volts, sai 12 volts com a corrente de 3 amperes. Dando continuidade nessa parte de componentes eletrônicos aí, temos os transistores. Esse transistor bipolar, ele tem NPN e PNP. NPN significa que é negativo, positivo, negativo, e o PNP positivo, negativo, positivo. Esses transistores são fabricados geralmente com materiais aí, né? Semicondutores, como o silício, por exemplo. Eles têm 3 terminais, onde falamos que um é base, emissor e coletor, ok? Base, emissor e coletor. Pessoal, e como que eu sei que um é NPN e o outro é PNP? Através do símbolo dele, você tem a possibilidade que, ó, quando é NPN, a seta é para fora. Quando é PNP, a seta é para dentro, tá vendo aqui, ó? E através do multímetro também tem com a possibilidade de você estar verificando. E aí temos um transistor que consegue aí trabalhar com um valor de corrente mais elevado, que é o caso do transistor MOSFET. Também tem 3 pinos aqui, certo? Esse aqui é o transistor MOSFET canal tipo N. Neste caso, na aula prática, o professor Alan direto pede para vocês tirar fotinho. Então, temos aqui um kit da Datapool, onde você tem já o protoboard incorporado. Temos os valores de tensão para ser utilizado, tá vendo aqui? Botãozinho liga, desliga, né? Onde você pode estar fazendo simulação. No caso aqui, por exemplo, você tem aí, né, o dimmer, tem o potenciômetro, tem um LED fazendo simulação, né? Tem um resistor para limitar a corrente do LED, ok?
E foi feita a montagem do circuitinho aqui, ó. Aqui o professor Alan apresenta para vocês a ponte retificadora. Ponte retificadora bastante utilizada em fonte, onde esse aqui é o equipamento real, né? Certo? E aqui é a simbologia dele. Então, a ponte retificadora, nós temos 4 diodos, onde aqui vai entrar corrente alternada e aqui é corrente alternada. Aí vai sair positivo e negativo, que seria a corrente contínua. Neste caso, a sua simbologia é essa daqui, onde nós falamos, já guarda essa numeração, que a gente chama de anodo e catodo, ok? Anodo é positivo e o catodo é negativo, ok? Repetindo, anodo positivo e catodo negativo. Geralmente ele vem com essa faixinha indicando aqui o negativo, tá bom? Regulador de tensão, nós temos, por exemplo, 78. 78 regula a tensão positiva, 79 regula a tensão negativa. 78, 12, 78, né, 5, né, 0,5. O finalzinho indica o valor que ele regula. Por exemplo, se quer 12, é 12 volts. Como o nó próprio sugere, né, o nó próprio sugere é capaz de regular a tensão de saída do seu terminal, conferindo aí maior funcionalidade durante a criação de projetos eletrônicos, principalmente no caso de placa de circuito impresso. Transistor bipolar, esse aqui é o B136, bastante utilizado. E aí nós temos também a base emissor e coletor, e temos aqui, ó, que ele suporta a tensão máxima de 45 volts, valor bem elevado, 1,5 amperes e 8 watts de potência. E aqui nós temos, ó, a nossa fonte chaveada, né? E ela é estabilizada e não estabilizada. Quando é estabilizada, utilizamos o regulador de tensão, e quando não é estabilizada, não utilizamos regulador de tensão, certo? E aí, o professor Alan agora vai demonstrar para vocês a parte da fonte linear, fonte estabilizada aí, que utilizamos nos nossos circuitos eletroeletrônicos. Sou o Coco Bambu, tenho o melhor do Brasil. Agora, olha só essa promoção imperdível. Camarão Praia de Olinda, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Coco Bambu, o melhor do Brasil, é a nossa especialidade. Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça. Brastemp é outro mundo. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo,
E na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua já, eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso, eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente, eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como, por exemplo, 78. Então, eu posso ter 78,05, 0,9, 78,12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros 2 dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 ampere. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos, os metálicos ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, já vem rebaixado o transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. E ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo.
é tudo positivo. Entretanto, essa tensão não é uma linha reta, então ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero, então ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, tem que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador, ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Então, pessoal, o professor Alain passou uma parte aí, né? Fonte de alimentação aí, estabilizado e não estabilizado, né? Esse vídeo aí é fornecido pelo Senai Play, que nós temos uma parceria aqui, que nós somos do Senai, né? E aí, dando continuidade, explicando aqui a nossa situação de aprendizagem, então você tem que projetar um circuito para proteção de controle remoto utilizado em aparelhos de ar-condicionado. Caso as pilhas sejam trocadas, ou seja, invertida, né? A pessoa pega e coloca a pilha invertida, com polaridade invertida, não será ocasionado nenhum dano no controle remoto, sendo ainda que o circuito deverá indicar através de um sinal luminoso de um LED, né? Certo? Que as pilhas estão na posição correta. Para tal, você deverá utilizar os componentes disponíveis no almoxarifado, priorizando aí a solução com menor custo. Então, neste caso aqui, falando na parte prática para vocês, hoje a maioria dos controles, né? Dizer 100%, né? De 90% a 100%, já tem esse circuito disponibilizado, não com LED, mas sim, se caso o cliente inverta aí a polaridade das pilhas, não vai sofrer nenhum dano nenhum no controle nem no equipamento, né, pessoal? Já prevendo isso aí, os fabricantes já trabalham com esse tipo de circuito, onde o circuito só vai funcionar se ele estiver com a polaridade correta, ok? Certo? Dito isso, essa é a parte da nossa situação de aprendizagem 1. Então, praticamente, nós vamos utilizar as pilhas, né? Está utilizando aí o diodo mais o resistor, né? O resistor é para limitar a corrente do LED, que eu falei para vocês. E desenvolvendo um cálculo básico aqui para vocês, que eu coloquei aqui, ó. A tensão aqui da fonte é 3 volts. Nós temos duas filhas. 3, 1,5 mais 1,5 dá 3 volts, né? E aí a nossa tensão nominal, ela tem que levar em consideração a queda de tensão do equipamento aí, do diodo, porque o diodo, ele tem 0,7 volts aí de queda de tensão.
Então, neste caso, não temos 3 volts, e sim 2,3 volts, ok? E aí, para o cálculo da nossa corrente, aí a gente pega aquela tensão no resistor, que é 0,3 volts, lá da lei de Ohm. Calculando a resistência elétrica, vai ser a tensão dividida pela corrente, de acordo aí com a nossa lei de Ohm, né? Resistência, então, é igual a 0,3 dividido por 0,02, que é igual a 15 ohms, ok? E agora o professor Alan vai explicar para vocês a situação de aprendizagem 2. Nessa situação de aprendizagem 2, certo? Nós temos que utilizar isso aí, que é o CI, que nós chamamos de circuito integrado, certo? Ele tem uma geração de pulso aí com onda quadrada, né? Onde você vai determinar o tempo. O tempo pode ser 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, e assim sucessivamente. Isso vai ser de acordo com o nosso capacitor e resistor que você vai definir. Aqui o professor Alan gosta de mostrar também o equipamento aí, se você fosse comprar. Professor, eu quero comprar o CI 555. Tá aqui o formato dele, tá vendo? Esse aqui é o CI 555, né? Aí ele tem 8 pinos, onde o VCC é o positivo e o GND, que é do ground, que é o quê? Que é o nosso negativo, ok? Então aqui, ó, VCC positivo, que é a tensão corrente contínua, né? E o GND é o negativo. Aqui o trigger é o que? O gatilho. Aqui nós temos a descarga. Temos aqui a saída, que é output. Temos aqui a corrente liminar. O controle da tensão, né? E o nosso reset. O reset é o 4, tá, pessoal? Para isso, então, vamos utilizar o CI 555, ok? E vamos definir aqui o nosso capacitor. O capacitor, né, para fazer o acionamento aí no sentido do motor, que ele vai girar tanto no horário como no anti-horário, tá bom? Neste caso aqui, o nosso capacitor escolhido foi um capacitor de 100 microfarads. Só por que 100 microfarads? Microfarad é porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamava-se senhor Faraday, ok? Então ele deu aqui 100 microfarads porque estamos determinando, né, um tempo de 5 segundos para o acionamento da nossa onda quadrada, ok? Certo? Aqui, então, vamos ter aqui o nosso tempo de 5 segundos. Lembrando que é utilizado o capacitor que ele tem uma curva de carregamento e uma curva para descarregar. A função básica do capacitor é carregar e descarregar no circuito utilizando várias funções, como temporização, que é o nosso caso aqui. Nosso caso foi 5 segundos. Caso você não esteja enxergando, o professor Alan vai ampliar aqui para você, ó. Depois eu amplio aqui. Aí, ó. Tá vendo aí? Então, nós temos aí, ó, 100 microfarads, né? Beleza? Tempo nosso de 5 segundos, né? Para isso, então, para você calcular o resistor 2, você vai pegar a corrente 2, resistor 2 e C1. Aqui ficou faltando o F, tá, pessoal? 100 microfarad, ok? Certo? A corrente aqui do 2 é 0,663, que nós achamos aí um resistor de aproximadamente no mercado de 72,150. Quando você vai levar lá para o mercado, o que que acontece? Você vai ter que comprar um resistor de 68 kΩ. Ok? É porque a gente fala que é o resistor comercial, tá bom? Não adianta você calcular, mas aí você vai para o mercado e vai o mais próximo dos seus cálculos. Neste caso aqui, ó, o nosso resistor 2 deu o valor de 68 kΩ e no nosso caso, o nosso resistor 1 deu o valor de 3,9 kΩ. Guarda esses valores. Resistor 1, 3,9 kΩ.
e o resistor 2, 68 kΩ. O nosso resistor comercial está aqui, né? Todos dois, R1 e R2. Esse aqui é o nosso circuitinho. Então, nós estamos aí com o CI 555, tá, pessoal? Aqui são os resistores que eu falei para vocês, né? Que foram calculados como R1 e R2, C1 e C2, né? E aqui é a nossa bateria. Depois, o professor Alan, porque eu desenvolvi alguns vídeos explicando cada situação de aprendizagem, vou colocar lá também na nossa sala de aula. Então, além das aulas, nós temos aí vídeos explicativos, vídeo pequeno, tá? De aproximadamente 10 minutinhos, para explicar cada atividade para você. Tendo dúvida, mande a sua mensagem no ABA ou mande a sua mensagem no WhatsApp do professor Alan. Aqui, que nem eu falei para vocês, ó, foi gerada aí uma onda aí, né, de, no nosso caso, 5 segundos, né, tá vendo aqui, ó, certo? E aí tá o nosso circuitinho aqui, que é a bateria, capacitor C1, C2, CI, R1, R2, resistor para limitar a corrente do transistor, certo? Esse é o transistor BD, né? Certo? Temos aqui o R1, R2, R3, R4, ok? E temos aqui o nosso sinal, beleza? Certinho? O sinal 2 será oposto ao sinal 1. Por quê? Para inverter a rotação aí. Só que tem um detalhe, esse transistor aqui, pessoal, ele não é legal, porque para esse tipo de circuito. Por quê? Porque logo, logo ele vai queimar. Ele trabalha com corrente muito baixa. Quando você vai fazer um acionamento do motor, aí você precisa de um transistor já mais parrudo. Por exemplo, nós vamos utilizar um MOSFET canal tipo N. Esse aqui é o nosso transistor MOSFET, canal tipo N, e aí nós fazemos aí uma ponte em H, parece um Hzinho, tá vendo aí? Certo? E aqui é o VCC, que é o nosso 12 volts, aqui no caso que é o terra, tá? Então, por último, para a mudança do sentido do giro do motor, dimensiona-se uma ponte H, que é essa daqui, ó. 4 transistores MOSFET, certo? Para que o motor funcione. Transistores bipolares não são recomendados para o uso em circuito de corrente elevada. Lembra que eu falei? Sendo necessário, então, o uso de 4 transistores MOSFET, canal tipo N. Lembrando que N é negativo, ok? Certo? Então, tá aqui os transistores, que a gente chama aí, né, no caso que vai ser, como já tem um transistor, vai ser, que é esse daqui, né, a gente fala que é Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Repetindo, letra Q do transistor, aí Q2, Q3, Q4 e Q5. Agora, falando para vocês, ainda dá tempo, deixa eu dar uma olhada aqui, da nossa situação de aprendizagem 3. Na situação de aprendizagem 3 aqui, ó, nós temos que montar o circuito completo aí, né? Levando em consideração o transformador, o circuito bem completinho, ok? Então, utilizar um transformador 220, 12 volts, coloquei aqui do lado, tá vendo aqui, ó? Ponte dos diodos de 3 amperes, né? Que vocês viram lá. Quando a gente dimensiona aqui, no caso da situação de aprendizagem, está pedindo 15% da tensão de entrada. A tensão aqui que está sendo fornecida é de 15,5 volts, então 10% de 15,5 é 1,55 volts. Que está aqui, ó. Tá vendo aí? Aí quem solicitou isso é o exercício, a situação de aprendizagem, tá bom? Aí o cálculo para o capacitor, que é a parte do filtro,
Aí, esse é o nosso cálculo. E tivemos um valor total comercial de 12.000 microfarads com a tensão máxima de 25 volts. Pessoal, mas você está falando filtro aí, eu não peguei a explicação lá que passou, o senhor pode falar? Posso. Quando chega a tensão aqui, pessoal, nós temos aí, por exemplo, né, 12 volts alternado. Vai chegar aqui 12 volts alternado, tem que sair 12 volts contínuo. Aí essa tensão aqui, pessoal, ela funciona assim, ó. Deixa eu sair aqui, deixa eu ver se vai dar para anoitecer, por quê? Porque você tem a continentalidade, que é o fluxo de ar que vem do mar para o continente. Então, você tiver ver se vai dar certo agora. Aí, deu certo. Então você imagina que chegou aqui, por exemplo, ó. Você pode até usar solar e eólico. Fase Então você vai auxiliar e neutro, na elaboração tá? de um brainstorm, ou seja, Depois sai o transformador. Fase e neutro. Aí aqui vai sair positivo e negativo. Só que esse positivo e negativo que saiu aqui, pessoal, ele não é estabilizado. Então ele tem que ser estabilizado, porque ele vai fazer assim, ó. Isso aqui é uma onda, né? Vamos dizer que é uma onda pulsante, ó. Uma corrente contínua pulsante. Tá bem aqui, ó. Certo? O diodo, ele conduziu, como nós temos 4 diodos, ele vai ser o quê? Uma onda completa, tá? Mais ou menos assim, ó. A gente fala que é uma ponte retificadora completa. Então eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Fazer a onda bonitinha. Diz que, né, com bica assim não, tá, gente? Mas fazendo aqui, né? essa folha aqui, né? Aí nós falamos que não é estabilizado. Na hora que você coloca lá o capacitor, o que o capacitor vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar, vai fazer um filtro. O que é o filtro? Ele carregou. Então imagine que ele carregou. E aí ele vai descer para cá? Não, ele vai descarregar. E vai fazer isso aqui, ó. Carregou, descarregou. Carregou, descarregou. Carregou, descarregou. E assim sucessivamente. Então, na verdade, a nossa onda pulsante disso aqui, ó, ela vai passar para cá, ó, por exemplo. Se você colocar para medir no osciloscópio, ele fica assim, ó. Tá vendo aí? Então ele passa, quando você coloca o capacitor, que é o filtro, ele passa disso aqui para isso aqui, ó. Mas ainda não está perfeito. Por que não está perfeito, pessoal? Porque nós temos aí, né, que a onda de corrente contínua é assim, ó, pessoal. Se você colocar no osciloscópio, a onda de corrente contínua, ela é assim, ó. Aqui é a nossa referência. Então você pensa que aqui é o positivo, que é acima, né, da faixa, que é o positivo. E aqui é o negativo, tá vendo? Característica da corrente contínua, tensão de corrente contínua, não varia em função do tempo, certo? Aí seria isso aqui. Como ainda não chegou nisso aqui, o que a gente coloca para chegar nisso aqui? Colocou a ponte retificadora, capacitor e colocou também isso aqui, que é um regulador de tensão. O regulador de tensão, ele tem aqui, ó. Aqui vamos dizer que é um nosso negativo, de ND. E aí esse regulador de tensão, vamos dizer que é o 7812. 12, quando ele termina com 12, significa que ele regula aí, né, 12 volts. É o finalzinho, tá? E aí é do inglês, que a gente chama aí, ó, V input, que é o VI. Input é a entrada. E temos VO. VO é o quê? Output, que é saída. Aí ele regula essa tensão que vai passar daquilo lá que eu falei para vocês, ó.
vai passar disso aqui Por exemplo, você vai descontar R$30, R$40. para isso daqui, ó. Aí você paga. Numa Lembrando que se ele regula 12 volts, aqui na entrada tem que ter aí, no mínimo, por exemplo, 14 volts, 15 volts, certo? Que aí ele faz uma regulação legal. Beleza? Pessoal, e se não tiver regulador de tensão? Aí essa fonte não é estabilizada. Significa que se tiver uma variação na entrada, vai ter essa variação também na saída. Ok? eu devo utilizar somente. E aí, aqui, ó, finalizando aqui a nossa explicação, esse aqui é o nosso circuitinho final. Temos a fonte de entrada, 220 volts. O TR é o nosso transformador. Essa é a ponte retificadora. Aqui é o que nem falei para vocês, ó, aqui é o capacitor polarizado, que é negativo, que é positivo. Esse aqui é o resistor. Esse aqui é o nosso BD136, que é o nosso transistor. Aqui é o nosso regulador de tensão 7812, como eu falei para vocês. E aqui nós temos a nossa tensão de saída regulada, porque nós temos um regulador de tensão. Então, o professor Alan chegou a explicar para vocês aí, voltando aqui para a nossa sala, as nossas atividades 1, atividade 2 e 3, e o questionário aí é com vocês, que é um próximo simulador do SAEP que vocês vão fazer aí. Ok, pessoal? Não deixe de fazer as atividades. Faça uma atividade, envia para o professor Alan. Faça a segunda atividade, envia para o professor Alan. E faça a terceira atividade. Ok? Qualquer dúvida, o professor Alan está disponível aqui no APA, como também no WhatsApp para vocês. Gostaria de desejar uma ótima semana para vocês. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos colocar aqui eficiência energética, monitorar a tarifa, a demanda, né? A demanda do contrato de demanda e monitorar a